Vamos lá, pessoal, nós estamos dando aqui, continuidade à nossa série de mensagens DNA, e nessa série nós estamos falando sobre, as crianças estão liberadas lá para o Ministério Sementes, perdão, e os adolescentes permanecem aqui conosco hoje, tá, gente? Liberar aí as crianças do Sementes, eu me emocionei aqui e esqueci de falar do Sementes. Mas deixa o pessoal ir lá, se organizar. Pronto, está todo mundo se organizando. O Guilherme está se preparando para ir. Foi, Guilherme. O Guilherme estava com muita vontade de cantar hoje. Na próxima vai dar certo. Na quarta-feira ele foi convidado, mas aí na hora ele desistiu. Ele está perdendo aí a timidez, mas vai dar certo. Então, gente, eu estava dizendo para vocês que nós estamos dando continuidade a essa série DNA, falando de identidade e propósito. E na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre a origem, criados com o propósito. E nós vimos lá em Gênesis 1:26, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para representar Deus na terra e para refletir o seu caráter. Mas nós vimos também que, devido ao problema de Gênesis 3, a queda, essa imagem, ela foi deformada, ela foi corrompida, e aí o homem andou separado de Deus, o homem decidiu trilhar o caminho da autonomia humana. Mas nós vimos também em Efésios 2:10, que que Jesus nos restaura e nos reconcilia com o Pai, E agora nós somos feituras de Deus, recriados em Cristo, para praticar as boas obras que Ele havia preparado de antemão para todos nós. E aí, meus irmãos, a segunda mensagem da série, nós falamos sobre a adoção de órfãos a herdeiros. E nós vimos ali no capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer que Jesus é aquele que nos salvou e que pelo seu sangue derramado nós fomos redimidos. E isso por si só já seria algo estonteante, maravilhoso. Somos salvos, redimidos e justificados pelo sangue de Jesus. Mas como se não bastasse, de bônus, o apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 8 de Romanos, bem no centro do livro de Romanos, no ponto culminante de Romanos, o apóstolo vai dizer que além de nós sermos salvos e justificados, nós somos também agora, nós podemos agora, pelo espírito da adoção, nós recebemos o espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar, Abba Pai, e a partir de agora nós temos total acesso e nós podemos ter um relacionamento íntimo com Deus Pai, assim como o próprio Jesus teve, e agora nós recebemos essa liberdade, o privilégio de podermos sermos chamados filhos de Deus, Agora nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Agora nós fazemos parte da mesa do Senhor. E a mesa do Senhor, ela cura. Na mesa do Senhor tem vinho e pão. Na mesa do Senhor tem lugar para mim e para você. Nós carregamos agora o nome da família, amém? E agora, seguindo essa mesma lógica, hoje na terceira mensagem, nós falaremos sobre a redenção, de como Jesus conquistou tudo isso que nós acabamos de mencionar, tudo isso que foi mencionado nas mensagens anteriores, e tudo isso que foi cantado hoje aqui, meus irmãos, redenção. E eu queria convidar para você abrir comigo agora em Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 e 14, Colossenses 1, 13 e 14. Temos o texto também aí em tela para você acompanhar, e diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados.
E agora nós vamos lá para 1 de Pedro, no capítulo 1, versos 19 e 18. E diz assim o texto, versículo 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado nem mancha. Amém. Vamos ter um tempo de oração? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui precioso na Tua presença, pelo privilégio, Senhor, de podermos pausar aqui e refletir na Tua palavra, Senhor, de poder cantar aquilo que o Senhor fez por nós. Pai. Nós queremos bendizer o Teu nome por isso, Senhor, e que quero Te pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito possa ministrar os nossos corações, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra essa noite, Pai, que nós possamos não somente compreender a Tua palavra, Senhor, mas também viver as realidades para as quais essa palavra aponta. Pai, faz assim o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso passado, nossos traumas, nossos pecados, eles não têm a palavra final sobre quem somos. Nós fomos comprados por um alto preço e completamente perdoados. E agora, de posse, da boa nova de Jesus, nós estamos andando em novidade de vida. Mas que redenção é essa que nos define pela cruz? E é justamente sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Redenção. A palavra redenção, meus irmãos, na Bíblia, ela tem um significado tremendo, profundo e maravilhoso para nós. Redimir significa pagar o preço e trazer de volta a liberdade. Então, Jesus ele veio dar para a criação aquilo que a gente perdeu quando nós nos afastamos de Deus na queda. Jesus, então, redenção é Jesus restaurando tudo que o pecado roubou. E agora o que nós precisamos entender sobre redenção é que nela foi pago um altíssimo preço. E que preço foi esse? Que preço tão alto que foi esse que, segundo Pedro acabou de dizer em sua palavra, vale mais do que ouro e mais do que prata. Ao morrer na cruz do Calvário, para nos salvar de todos os pecados, Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar de todos os pecados, e ao morrer na cruz do Calvário, gente, é aqui que está a grande diferença. A cruz, ela não significava nenhum décimo do sofrimento maior que ele teve, que foi a ruptura com o Pai. Que foi a ruptura com o Pai quando Jesus clama ali em aramaico. Elai, Elai, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, ele estava ali naquele momento rompendo com o Pai, rompendo com a divindade. Ele estava sofrendo naquele momento ali o sentido mais elevado da palavra, no seu sentido teológico, recaía sobre Jesus ali naquele momento o caos, no sentido mais elevado da palavra inferno, no seu significado teológico. Inferno significa ausência absoluta de Deus. Naquele momento, a presença de Deus não era mais com Jesus, e ele desesperadamente clama: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns teólogos eles dizem que esse romper, de Jesus com o Pai, ele aconteceu
Lá no Getsêmani, segundo Lucas 22, 44, quando Jesus, ali no Getsêmani, ele vai orar, né? E ele clama ao Senhor: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. E ele faz isso num momento de tremenda angústia, sentindo uma tristeza profunda e um nível elevadíssimo de estresse. E quando ele ora nesse momento, ele transpira gotas de sangue. Alguns teólogos dizem que foi nesse momento que Jesus rompeu com a presença do Pai. Mas, meus irmãos, foi aqui, é aqui na cruz do Calvário, quando ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? É aqui que recai sobre Jesus os pecados de toda a humanidade. O meu e o seu pecado recai sobre ele nesse momento. Deus Pai olha para o Filho crucificado e ele vê ali um bolo de pecados. E eu vou dizer para vocês aqui algo que muitos pregadores não têm mais a coragem de dizer hoje. Naquele momento, a ira de Deus foi aplacada em Jesus, porque a justiça de Deus foi cumprida completamente no sacrifício de Jesus naquela cruz. A ira de Deus, ela expressa a justiça e a santidade de Deus, e ela é aplacada ali na cruz. Então, aí você pode falar: mas pastor Ricardo, Deus é amor. Ele não precisava ter feito isso, já que ele é amor. E de fato, meus irmãos, Deus, ele é amor. Ser amor faz parte do seu ser, da sua constituição. Deus não simplesmente ama, ele é amor, mas nós precisamos entender que também Deus é justiça. Ele não somente é justo, como ele é a justiça. Faz parte do seu ser. E a justiça de Deus se cumpre ali naquela cruz. Existe um ditado popular que diz assim: a justiça tarda, mas não falha. E eu quero dizer para vocês que a justiça de Deus, ela não tarda e nem falha. A justiça de Deus, ela é infalível e ela se cumpre sempre no tempo determinado por Ele. E aí muitas pessoas perguntam: mas por que existe maldade no mundo? Porque, meus irmãos, maldade, o que é maldade? Maldade nada mais é do que ausência de Deus em nós. Então, o homem separado de Deus, o homem caído, vivendo ainda na sua natureza humana, ele é capaz de cometer todo tipo de loucura projetada no inferno. Então, pela cruz de Cristo, nós fomos redimidos. A mensagem da cruz, ela não é uma mensagem popular nos nossos dias, como ela não foi no passado, sabe? A mensagem da cruz, ela é escândalo para os judeus e ela era loucura para os gentios, mas é na cruz. A cruz, ela é o centro da nossa redenção. Foi lá na cruz que Jesus Cristo, ele pagou o preço da nossa redenção. Foi lá na cruz que ele abriu as portas do nosso cativeiro e nos declarou livres. A cruz é o palco onde Deus revela o seu imenso amor pelos pecadores e onde Deus vindicou a sua justiça enviando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar a vida eterna. É por isso que eu amo a mensagem da cruz, porque foi lá na cruz que Jesus me comprou pelo seu sangue. Foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. E ali, pela fé, que os meus olhos abri,
e agora me alegro em sua luz. Nós cantamos isso, né, às vezes no automático, mas essas palavras, elas têm um peso e uma profundidade tremenda. É na cruz que nós somos definidos. Jesus, ele nos reprogramou na cruz. Sabe, gente, o Adão, ele pecou e ele se escondeu atrás de uma árvore. E quando você está atrás de uma árvore, você não consegue olhar para frente. Você consegue olhar para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, e olha para trás, mas não consegue olhar para frente. Só que de Adão até Jesus, há uma outra árvore. A cruz também é um tronco de uma árvore. Só que agora o Adão, o segundo Adão, ele não está mais atrás da árvore, ele está na frente, crucificado. E agora, ele pode olhar para frente, ele pode olhar para cima, ele pode olhar para baixo, ele pode olhar para a direita e para a esquerda, mas ele não pode mais olhar para trás, porque quem está crucificado com Cristo não tem mais o direito de olhar para trás. Quem está olhando para trás ou tentando olhar para trás é porque já saiu da cruz. Quem está na igreja tentando olhar para o mundo é porque já saiu da cruz. Mas, meus irmãos, lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, vai dizer assim, a grande chave de Gálatas 2:20 é essa: não mais eu, não mais eu, não mais eu. Eu estou morto. Eu morri para o mundo e agora vivo para Deus. Sabe, já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Eu não vivo mais a minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Agora eu olho como Ele, eu falo como Ele, eu penso como Ele, eu toco como Ele. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Então, meus irmãos, nós fomos redimidos, definidos, nós fomos reprogramados pela cruz para o cumprimento de uma missão, de um propósito. Nós fomos restaurados agora à imagem e semelhança de Deus, como nós falamos nas mensagens anteriores, para cumprir um propósito, uma missão. E nós precisamos entender que a nossa missão, o nosso propósito, ele é maior do que nós. Na verdade, nós não temos uma missão, nós não temos um propósito. É a missão que nos tem, é o propósito que nos tem, é a missão que tem você, é o seu propósito que tem você. Porque se você achar que o propósito é seu, você vai fazer do seu jeito e muitas vezes você vai deixar de ouvir a Deus. E a hora que você aprender que é possível fazer o trabalho, fazer a obra de Deus sem Deus, porque é possível, meus irmãos. E aí você entrou num caminho perigoso, sabe? Está cheio de gente por aí, meus irmãos, fazendo um montão de coisa para Deus, sem sequer estar ouvindo a Deus, ou estar buscando ter um relacionamento com Deus. E aí nós trilhamos o caminho do ativismo, uma rotina sem propósito, que não preenche, não edifica, não inspira, não reproduz, não reflete o caráter, não reflete a imagem de Cristo e não glorifica a Deus. E o resultado disso é gente cansada, frustrada, vazia, sem sentido na vida. Se o que você faz, meu irmão,
se o que você faz para Deus não te traz mais alegria, e sim um peso, cansaço ou sentimento de obrigação, possivelmente o propósito não tem mais você. A missão não tem mais você. É apenas um trabalho vazio e sem sentido. Porque o propósito, ele traz vida. O propósito, ele traz sentido, ele traz razão de ser e de fazer. Tem um texto, pessoal, lá no livro de João, no capítulo 4, do verso 31 em diante. E o que é que está acontecendo aqui nesse episódio? Jesus, ele passa por Samaria, e aí, gente, ele para em um determinado lugar, em um poço. Essa é uma história bem conhecida, e ele pede para os discípulos irem até a cidade para comprar comida. E ali ele começa a conversar com uma mulher, que já era errado naquele tempo ele conversar com uma mulher. E sendo ela samaritana, era pior ainda. E aí Jesus começa a conversar com essa mulher, e ele traz, e essa conversa com ela foi muito profunda. Ele traz muitas revelações sobre ela, inclusive sobre o passado dela, sobre os pecados dela. Foi uma conversa muito intensa, muito profunda. E, de repente, os discípulos retornam, e eles veem ali Jesus conversando com aquela mulher, eles ficam constrangidos. Opa, rapaz, o que é que está acontecendo aqui? Jesus conversando com uma mulher, e ela é samaritana. E ela segue. E quando ela vai, olha o que diz o texto. Enquanto isso, os discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: eu tenho uma comida para comer que não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Amém? O que Jesus estava falando, meus irmãos, é que fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que ele nasceu para fazer, era comida para ele. Era mais ou menos assim como se ele estivesse dizendo: é isso, pessoal, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do meu Pai que me criou, é isso que me sustenta, é isso que me mantém de pé. A vontade de Deus, a presença de Deus, ela é o sentido da vida. Amém? E o que a gente precisa entender também é que Deus, ele é glorificado, gente, quando a gente faz aquilo que a gente foi chamado para fazer, sabe? Nós glorificamos a Deus quando nós cumprimos o propósito que Ele criou para as nossas vidas. No livro Uma Vida com um Propósito, do pastor e autor Rick Warren, ele usa uma ilustração que eu gosto muito, que ela é bem simples e didática. E ele diz o seguinte: sabe quando você observa um pássaro? Quando você observa aquele pássaro, o canto dele, quando você observa ele cantar, ele construir um ninho, e ele, com a sua parceira, ele constrói um ninho e ele se reproduz. Ele está glorificando a Deus, porque ele está cumprindo exatamente aquilo que ele foi feito para fazer. E a pergunta é: será que nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos criou para fazer? Ou nós estamos seguindo o caminho da autonomia, o meu propósito, a minha missão? E é isso, gente, nós glorificamos a Deus quando a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer. E outra coisa que eu queria destacar aqui sobre o propósito é que o propósito, a missão, ela só ganha sentido de verdade, gente, quando nós temos um encontro verdadeiro
com Jesus, com aquele que restaurou o nosso propósito. Somente após um encontro verdadeiro com Cristo é que nós temos o nosso propósito restaurado, sabe? Aquela mulher samaritana, após esse encontro com Jesus, que Jesus diz para ela: olha, mulher, se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. E ela diz: me dá dessa água, pelo amor de Deus, porque eu não quero mais voltar aqui nesse lugar ao meio-dia. Ela ia naquele lugar porque ela ia naquele lugar naquele horário, porque aquele horário era o horário que não tinha ninguém, num sol escaldante, e ela era excluída, rejeitada, julgada. Só que após esse encontro com Jesus, ela volta para a cidade e ela diz: gente, vocês não vão acreditar, eu encontrei o Messias, eu encontrei um profeta, e ele sabe tudo ao meu respeito, ele disse tudo a meu respeito, inclusive os meus pecados. E sabe de uma coisa? Ele não me matou, então ele só pode ser o Messias. E aí é interessante que essa mulher, após esse encontro, a vida dela muda completamente. E enquanto os discípulos de Jesus, eles tinham ido até a cidade, eles voltaram com quentinha para o almoço. Mas aquela mulher, sabe o que ela faz? Ela diz: eu tive um encontro com o Messias, e ela trouxe a cidade inteira para ouvir Jesus. Amém? Jesus nos redimiu. Ele pagou um altíssimo preço. Ele nos trouxe para a liberdade, nós fomos completamente perdoados. Nossos passados, os nossos traumas, os nossos pecados não definem quem nós somos. Agora, meus irmãos, nós somos livres. Nós somos livres para cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Ele nos recriou para as boas obras, que de antemão elas foram preparadas para nós. E o que nós precisamos fazer agora é nos alinhar a esse propósito, a essa vontade de Deus que é boa, que é perfeita e agradável. E a pergunta é: o que é que nós vamos fazer a respeito disso? Jesus nos redimiu, Jesus nos libertou, Jesus nos salvou, fomos adotados, agora podemos ser chamados filhos de Deus, podemos clamar Abba Pai, ter intimidade com Ele. E o que é que nós vamos fazer a respeito disso? Eu não sei você, mas eu vou buscar o Messias, eu vou procurar ter um relacionamento com Ele, tentar me tornar cada dia mais parecido com Ele, para que a vontade, o propósito dEle seja cumprido na minha vida.